E a entrevista de hoje é com o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, que é o Dr. Augusto Cury, que está aqui ao meu lado. Estamos aqui no Colégio Singular para acompanhar de perto a palestra sobre habilidades socioemocionais no pós-pandemia. Ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor, e desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, que estuda sobre o comportamento da mente. O Singular, ele foi o primeiro da região aqui do Grande ABC Paulista na implantação do programa da Escola da Inteligência, que hoje faz parte do currículo do Singular. E eu tenho aqui algumas perguntinhas para falar para você. Primeiramente, muito obrigada por estar participando com a gente. Eu quero aproveitar e dizer que a família Singular faz parte da nossa família. O Paolo, o Paulo, o Cristiano, a Rosanella e todo o time de professores e professoras, bem como os pais e os alunos. A nossa história remonta a 11 anos. Foram, talvez, as escolas que iniciaram, uma das primeiras que iniciaram o projeto de gestão da emoção dentro da grade curricular, e, a partir daí, tecemos uma amizade muito próxima, e eu raramente tenho oportunidade de dar uma conferência presencial. Estou aqui dando essa conferência por causa da nossa estreita amizade e por causa da preocupação do Colégio Singular com o futuro emocional, o futuro social das crianças e adolescentes, para que eles possam se tornar mentes livres e ter uma emoção saudável numa sociedade altamente estressante. Maravilha. Eu queria te perguntar qual é a principal diferença que você vê entre a educação que você teve lá na sua época e a educação de hoje em dia. Qual é a diferença? Você consegue falar para a gente? Bom, infelizmente, eu e milhões de pessoas não tivemos no currículo escolar um programa de gestão da emoção como esse, que é o Programa Escola da Inteligência. Então, nós aprendemos a matemática numérica, onde dividir é diminuir, mas não aprendemos a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Isso faz toda a diferença. Você divide suas dores, seus problemas, suas dificuldades, e você aumenta a capacidade de superação. Nós aprendemos línguas, ou seja, falar o português, mas não aprendemos a conversar com os nossos fantasmas mentais. E quem não os tem? Você sofre por antecipação? Você sofre por antecipação? Rumina perdas, mágoas e frustrações? Cobra demais de si? E conversar com os fantasmas da nossa mente ou com os nossos conflitos para podermos reescrever a nossa história faz toda a diferença. E tem muitas outras habilidades que nós não tivemos oportunidade de estudar, e não apenas aqui no Brasil. Esse é um problema no mundo todo. Nós estamos no tempo da pedra em termos de gestão da emoção, seja na Europa, nas Américas, na África e na Ásia. Maravilhoso. E qual conselho que você daria para os pais de hoje que sofrem com seus filhos com depressão, ansiedade nesse pós-pandemia? Em primeiro lugar, os pais têm de entender que as doenças emocionais, as doenças mentais, às vezes são silenciosas. Nem sempre elas transparecem através de lágrimas que vertem-se, serpenteando o teatro do rosto, ou através de reações agressivas, uma mudança de comportamento, uma criança, um adolescente que se isola. Às vezes, aparentemente, está tudo bem, mas lá dentro as pessoas estão passando pelo caos. Então, pais, aprendam a perguntar para os seus filhos que medos te assombram, que perdas você já sofreu, que angústias te abarcam, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, aonde eu errei e não soube. Se os pais aprendessem a penetrarem em camadas mais profundas da mente dos seus filhos, e frequentemente não fazem no mundo todo, as crianças e adolescentes, bem como os universitários, teriam mais oportunidade de falar dos dias mais tristes da sua história para escrever os capítulos mais importantes da sua vida. É verdade. E, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, que têm algum sonho e está ali para desistir. Eu digo isso porque, recentemente, no seu Instagram, você fez uma live onde você disse que, em 1984, você escreveu o seu primeiro livro, que é A Família Moderna, é um grupo de estranhos, e nenhuma editora se interessou em publicá-lo. Nenhuma, naquela época. E hoje você é o autor mais lido do Brasil nas últimas 2 décadas e os seus livros estão publicados em mais de 70 países.
Então, agora eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas não desistirem. Parabéns, você fez a lição de casa. Obrigada. Realmente. Eu te acompanho, eu sou fã, eu já ia trazer meus livros aqui para você autografar. Foi a primeira vez que eu falei deste livro, A Família Moderna, um Grupo de Estranhos. E eu escrevi enquanto fazia a faculdade de medicina. Era muito incomum um aluno que deveria estudar fígado, pulmões, coração, estar gastando tempo numa sala lúgubre, fria, cheia de fungos, de caixas de amostras grátis, de medicamentos, escrever sobre a mente humana. Mas no 6º ano, para você ter uma ideia, passava 4 horas por dia escrevendo sobre o que penso, como penso, por que eu não sou autor da minha história, por que eu dirijo um veículo, mas não dirijo o veículo da minha mente. E eu comecei a observar a televisão. Por que uma pessoa que gosta de arte não consegue ficar, por exemplo, 4, 5 minutos observando o quadro de Mona Lisa no Louvre, mas passava horas a fio assistindo o lixo de uma televisão, por exemplo? Uma série de coisas inadequadas, violências. Mas que mistério era isso? Aí eu comecei a observar que a televisão ela apresenta mais de 60 personagens com as mais diferentes características de personalidade, em 1 hora. Mais de 1000 mudanças de ambiente, de cenas e circunstâncias. E isso mexia com um fenômeno que eu tinha descoberto, chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor perante a exposição do mesmo estímulo. Mas a televisão rompia a psicoadaptação. Ou seja, as pessoas, ao invés de se entediar com a televisão, como havia uma mudança muito grande de ambiente e de circunstâncias, os pais e filhos ficavam reunidos na mesma sala, não dialogavam uns com os outros, não falavam sobre quem eles eram. E até, fica quieto, menino, quando estavam assistindo. E aí a família moderna, naquela época, já tinha percebido, se tornou um grupo de estranhos. Tão próximos fisicamente e tão distantes interiormente. E eu já tinha escrito 400 páginas sobre esses fenômenos da mente humana e procurei várias editoras. Nem sabia como procurar uma editora, nunca ninguém me encorajou a escrever livro. Tem muita gente que tem mentor, que são inspirados, por exemplo, Tiago Brunet, recentemente, e o Flávio Augusto, da WhatsApp, um grande empresário, eles falaram que eu os ajudei, mas eu, na minha história, não tive alguém, vai firme, você está escrevendo, você não pode ter medo dos seus sonhos, olha, quem vem sem risco triunfa sem glórias. Algo dentro de mim me controlava e eu queria, de qualquer forma, contribuir com a humanidade. E aí, quando eu terminei o livro, eu procurei várias editoras. E uma atrás da outra negou a publicação. E é um livro que é engraçado, que eu nunca publiquei. E depois que eu falei sobre isso, várias editoras, nós queremos publicar esse livro. E aí, como você sabe, falo com muita humildade, me tornei o autor mais lido no Brasil nessas últimas 2 décadas. E como psiquiatra, hoje eu sou lido em mais de 70 países. Mas, na verdade, eu sou um eterno aprendiz. E o que eu digo para vocês para não desistir dos seus sonhos? Olha, risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano, porque a vida é um grande contrato de risco. Nos dramas, reescreva a sua história. Nas alegrias, aplauda a vida. Mas nunca desista dela, porque vale a pena vivê-la, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Porque somos tão complexos, choramos, nos angustiamos, temos ansiedade, às vezes uma pequena falta de sentido de vida, ou até uma grande falta de sentido de vida, em alguns casos, quando há conflitos. Mas nós podemos transformar a existência num espetáculo único e imperdível. Lutem pelos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras, é um livro sem letras. Nunca esqueça disso. Um beijo no coração. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Parabéns ao Singular. Inclusive, vai ficar registrada creio que a minha palestra. Então, vocês vão poder ter acesso de toda a grande São Paulo, de São Paulo, do Brasil, para aprender algumas ferramentas de gestão da emoção. Estou autorizando que minha palestra seja gravada e fique disponível para todas as pessoas que o quiserem. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer entrevistá-lo. Voltamos com vocês aí do jornal.